E quem dá a dica hoje é Veridiana Bastos. Tudo bem, Veridiana? Tudo bom, Cris? Muito prazer. Hoje o programa tá especial com comidas light, com comidas saudáveis. E a Veridiana vai trazer um bolo de maçã com coco. É isso mesmo? Isso mesmo. Esse bolo ele é feito sem lactose, então as pessoas que têm problema com a lactose podem estar consumindo. E é light porque também não tem açúcar, ele não engorda. Como que é essa questão do light? Então, ele vai açúcar, mas a gente vai usar o açúcar mascavo e no lugar da farinha branca a gente vai usar a farinha integral. Né? Então, a farinha integral, ela tem um índice glicêmico mais baixo, então ele demora mais para ser absorvido no organismo, então ele dá uma sensação também de saciedade por um tempo maior do que com a farinha branca. Certo. Então a pessoa que tem essa preocupação com a saúde, sempre que puder, pode substituir a farinha branca pela farinha integral? É recomendado isso? Pode sim. Tem algumas receitas que ele muda um pouquinho o sabor, dá um sabor um pouco amargo, então é difícil o pessoal utilizar 100% a farinha integral. Então, hoje mesmo, nos mercados, os pães que constam que são integrais, eles têm a farinha integral, mas eles têm também uma parte da farinha branca, né? Então, ainda é um pouquinho controverso a utilização de 100% integral. Não é todo mundo que sabe utilizar e continuar com o mesmo sabor como feito com uma farinha branca. Então, prestem atenção que hoje a receita é 100% integral. Isso. Então, vamos lá. Veridiana, quais são os ingredientes que você precisa? Então, os ingredientes são 3 maçãs com casca, 1 xícara de farinha integral, 1 xícara de açúcar mascavo, 100 gramas de coco ralado, 3 unidades de ovos, 2 colheres bem cheias de margarina e 2 colheres de sopa de fermento em pó. Tá? Aqui são ingredientes simples que a gente pode encontrar com facilidade em Isso. qualquer supermercado. Isso, em qualquer mercado a gente encontra, tá? Vamos iniciar a receita? Vamos lá para o passo a passo, então. As maçãs já estão higienizadas, então como a gente vai utilizar elas com a casca, então nós vamos cortar ela em cubos. E Veridiana, a maçã precisa estar seca? Quem for fazer em casa, precisa lavar e secar também as maçãs? Não necessariamente, pode utilizar ela um pouquinho molhada assim, não tem problema. Certo. E aqui você descarta o miolo, as sementes. Aqui eu não vou utilizar essa parte do miolinho da maçã. A maçã também não tem erro. O ano inteiro a gente encontra nos supermercados. Isso, e a maçã, o interessante dela é que na casca da maçã a gente encontra uma substância que ela chama pectina. Essa pectina, ela reduz a absorção da gordura no organismo. Então, ela faz com que o colesterol também não seja absorvido pelo organismo. Super saudável. Super bom para o coração, né? Recomendado. Então, isso, tem bastante fibras, né? Eu como uma maçã todos os dias, eu adoro maçã. Adoro fruta. E por ter bastante fibras também, ele dá a sensação de saciedade por um período também mais longo, né? Então, ele serve também para o emagrecimento. Aí, gente, aproveitem essa dica da Veridiana, bolo light. E essa dica da maçã também, atenção. A maçã, ela tem algumas propriedades que inibem a absorção da gordura. Da gordura, isso mesmo. Isso, obrigada. que é a pectina, que é encontrada na casca da maçã. Então, você teria que consumir a casca para ter esse benefício, tá? Independente se ela vai ser cozida ou se ela vai ser consumida crua. A crua, o bom de consumir ela crua é que você consegue manter mais quantidade de fibras. E a cozida, com o cozimento, você acaba perdendo um pouco essa propriedade. Certo. Aqui, no caso, você está cortando para depois misturar junto com a massa. O que você vai fazer com essas maçãs picadas? Então, a maçã, ela vai ficar junto com a massa e eu não vou utilizar liquidificador, batedeira. Então, assim, é uma receita super fácil de fazer e quando você tem uma visita inesperada, então é uma receitinha super fácil e gostoso de preparar. Então, depois que piquei, eu vou colocar numa travessa. Aí eu vou juntar os demais ingredientes, tá? Então, eu vou colocar
a farinha de trigo integral, o açúcar mascavo, o coco ralado, os 3 ovos e a margarina eu tenho que aquecer ela para misturar na receita. Então aqui a gente pega, são 2 colheres de sopa. Essa dica é importante para quem está assistindo e perdeu o começo da receita. A gente está fazendo um bolo de maçã com coco. Então junta todos os ingredientes, inclusive as maçãs já cortadas. Isso. E a hora de adicionar a manteiga, dá uma aquecida. Aquece a manteiga para diluir essa massa que ela é muito seca. Então, como ele não vai o leite, você precisa de alguma coisa além do ovo para dar a liga, né? E ele não fica um bolo a massa tão líquida, ele fica um bolo mais consistente. Mais sequinho. Isso. O próprio açúcar mascavo, né, e a farinha integral, elas são também um pouco mais secas, né? Deixam mais seco a receita. Então, atenção para essa dica. E deixa ela bem derretida mesmo? Isso, deixa ela bem líquida para poder dar a liga na massa. Então, é rapidinho, não demora muito não. E nesse caso, Veridiana, você está usando a margarina ou a manteiga? Estou usando a margarina. Tá. E tanto faz. Então, como hoje quiser. o objetivo era fazer uma receita mais light, eu trouxe a margarina. A margarina é mais light do que a manteiga, que é mais gordurosa. É que a manteiga, ela tem a gordura animal, né? E a margarina, ela tem a gordura vegetal. As duas têm bastante caloria, né? Só que a gordura animal, ela é mais prejudicial à saúde do que a vegetal. Tá? Então, aqui a gente já diluiu bem a margarina e daí a gente adiciona a margarina derretida, bem líquida. E depois é só misturar. E misture bem. Isso. Então quer dizer que o bolo vai ficar com esses pedaços de maçã mesmo na massa. Vai. Essa maçã, ela vai cozinhar no forno e vai fazer com que solte também um pouco do líquido do cozimento dela. Então ela vai soltar um pouquinho do suco. A própria massa já absorve o suco da maçã. O suco da maçã. Então ela fica bastante saborosa. Tá vendo? Ela não fica uma massa tão líquida como as outras massas de bolo, tá? Aí agora falta só o fermento, né? Então nós vamos colocar 2 colheres de sopa do fermento. Normalmente eu misturo com um pouquinho de água esse fermento. Água em temperatura ambiente? Temperatura ambiente, porque ó, se o fermento for bom, ele vai formar. Tá vendo? Ele vai crescer. O bolo vai crescer. Tá já vendo? É um teste, é uma preparação já. Porque às vezes a gente tem aquele fermento guardado no armário, não sabe se tá bom. Então um bom teste é isso daí. Então você põe um pouquinho de água na xícara e mistura o fermento. Ó, sabia dessa? Então se ele não crescer, não sair da xícara, é porque é fermento velho, o seu bolo não vai crescer. Pra mim é uma novidade. Aí mistura bem para que cresça em todos os lados, né? O bolo, não cresça só de um lado. E aí ele consegue dar essa liga no bolo, tá? Aí depois a gente tem que untar a forma. Então a gente vai usar a margarina para untar a forma. Pode ser forma redonda, pode ser forma quadrada, não precisa ser a forma de pudim, né? E além da maçã, pode substituir por uma outra fruta, Veridiana? Pode utilizar a banana e uva passa. Aí fica bom também, Fica. né? Então, no lugar, ali naquela massa, você poderia, além de tudo isso que a gente colocou, acrescentar a uva passa, que vai ficar bastante saborosa, né? Ou fazer a de banana com coco. Também fica muito gostosa. Outra sugestão, para quem não gosta da maçã,
E gostar mais de banana. Eu sei que aqui no estúdio tem gente que gosta bastante de uma bananinha e pode substituir a banana pela maçã. Isso. Então, depois que a gente juntou a forma, a gente vai colocar a massa na assadeira. Mas nesse caso, Veridiana, eu falei da maçã, da banana, desculpa, para substituir a maçã, certo. A banana já é um pouquinho mais calórica. É isso, um pouquinho mais só. Mas esse bolo, uma fatia tem mais ou menos, em média, de 65 a 70 calorias, tá? A maçã vai aumentar um pouquinho, mas não aumenta tanto, não. Certo. Sugestão de bolo de maçã e coco light. Para quem tá aí se cuidando, se preparando, aí para esse inverno passar e chegar já a temporada mais quente, já o inverno é bom também pra gente começar a se preparar, né? Apesar de dar uma fominha. Exatamente. Mas aproveita para fazer um bolinho light em casa para comer nas tardes aí, assistindo mulher.com. Isso. Aí depois que a gente colocar na assadeira, leva ao forno pré-aquecido por 45 minutos. Fogo alto ou fogo baixo? Médio. Fogo médio, então. Tá? Por 45 minutos. Aí depois de assado, eu acrescento um pouco de canela com açúcar por cima, então o polvilho, um pouquinho de canela com açúcar. E daí é só consumir. Essa canela também dá um gostinho especial para a receita. Isso. Combina com a maçã, com todos os ingredientes que você colocou. Isso, e a canela ela tem uma propriedade calmante. Então ela é muito boa assim, para consumir no período da noite. Então, para acalmar, para vir o sono. Então, é um horário bom para consumir. Então, o ideal para quem também está de dieta, pode consumir esse bolo? Pode. Ideal. Pode sim. É o ideal para quem está de dieta. Jantou aí num horário mais ou menos comecinho da tarde, do finzinho da noite. Se quiser ficar com fome antes de dormir, pode comer um pedacinho do bolo também, principalmente com a canela, que ajuda. E de preferência, eu vi que a Veridiana deixou aqui um chazinho muito especial para noite ou para tarde também, né? Para quem quiser receber uma visita à tarde em casa, tem um bolinho de maçã. Isso, e é uma boa sugestão também como lanche pré-treino. Então, antes de ir para academia, então ele vai ter o carboidrato da farinha, da maçã, né? Que tem também o carboidrato, que tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, uma boa hora também para consumir seria antes de fazer o exercício físico. Então, meia hora antes, pode consumir um pedacinho desse bolo. Já que a gente está nessa onda light, eu vou querer experimentar também um pedacinho. Para ver se realmente tem esse sabor. Porque apesar da massa ali parecer um pouquinho mais seca, aqui ele parece bem molhadinho, né? Ele fica bem molhadinho porque a maçã cozinha. A maçã cozinhou aqui junto com a massa. Tem outro prato aqui. Vamos servir alguém se alguém quiser. Quem será que quer? Aqui tem algum voluntário ou você mesmo pode me acompanhar? Se não tiver voluntário, eu acompanho. Pedrão, quer um pedacinho de bolo? Esses meninos... Vamos lá, então, deixa eu experimentar. Bolo de maçã com coco, super light. Sem leite. Muito bom. Gente, maravilhoso. Eu gostei da textura do bolo. Porque você consegue sentir a maçã já tá molinha, já tá parecendo um doce de maçã cozida. E a massa também ficou muito, assim, o coco misturou com a massa bastante, né? Ficou isso, e é uma combinação gostosa, né, com a maçã. Vai ter um papinho, assim, entre amigas, tomando um chazinho, comendo um bolinho. Não tem nada melhor, né, gente? Eu vou continuar aqui com a minha nova amiga Veridiana, comendo um pedacinho de bolo, tomando um chazinho. A gente vai para um breve intervalo e na volta voltamos com mais dicas do quadro Bom Sabor. Não saia daí!